Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou comentar sobre como foi e as polêmicas da prova do processo seletivo simplificado para os professores aqui do estado de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está estudando para concursos como Suzano, que abriu o edital recentemente, Prefeitura de São Paulo, processo seletivo de Jundiaí, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar aqui na descrição do vídeo, o link lá da minha página na Hotmart para você comprar a apostila desejada, beleza? Agora eu vou comentar com vocês sobre a prova de ontem, 25 de agosto, a prova do processo seletivo simplificado para os professores aqui do estado de São Paulo. E a polêmica principal foi os candidatos barrados na porta, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. E eu vou diminuir aqui minha tela para a gente voltar lá na área do candidato da VUNESP para entender o que ocorreu. Aqui eu estou na minha área do candidato, eu até me inscrevi no processo seletivo, porém eu não efetuei o pagamento, então a minha inscrição ela foi cancelada. Mas eu fiz outros concursos da VUNESP e aqui tem locais de provas. O pessoal comentou que nos locais de provas, a parte individual, que tem lá o endereço da escola que você precisava comparecer, tinha horário. Por exemplo, manhã, 8 horas e à tarde, 14 horas. Daí a pessoa entendeu que era para comparecer na escola. Período da manhã, 8 horas da manhã, ou período da tarde, às 14 horas. Mas, na verdade, aquele horário era o horário de começar a prova e não de comparecimento. Quando saiu a convocação dos candidatos e locais de vagas para a prova no dia 14 de agosto, eu fiz um vídeo aqui no canal no qual eu alertei fechamento dos portões de manhã 7h45, à tarde às 13h45. Se você não estivesse na escola de manhã até às 7h45, você não poderia fazer a prova. E à tarde, a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui no processo seletivo, além de você ter olhado a sua área individual aí do candidato, que era o local de prova, você também teria que ter vindo aqui, editais e documentos. Aqui são todas as publicações que saem no Diário Oficial e que a VUNESP depois republica aqui. Na verdade, saiu no dia 15. Dia 15 de agosto, saiu a convocação para a realização da prova objetiva. E nesse documento, que também saiu no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 15 de agosto, caderno executivo, seção 3, página 20, tem aqui, igual eu falei no vídeo quando saiu na época, fechamento dos portões. Então, precisava se apresentar a partir das 7, mas não era obrigatório estar lá na escola a partir das 7 da manhã, mas era obrigatório você estar lá até 7h45, pois os portões seriam fechados e você não poderia entrar para fazer a prova. Então, foi isso que aconteceu. Alguns colegas, fizeram um vídeo, comentando a irresponsabilidade da VUNESP, da SEDUC, só que eu tenho uma outra opinião. Muita gente vai me dar dislike, vai ficar chateado comigo. Eu entendo, eu já perdi prova de concurso por conta do trânsito, o local ser muito longe, eu não me organizei, ou eu mesma não verifiquei no edital, faz parte da vida do concurseiro. Mas dessa vez não tem muito o que falar, a VUNESP está correta. Se vocês forem no edital de abertura, não tem em nenhum momento o horário da prova, e sim os períodos, manhã e tarde. E que depois seria divulgado os locais de provas e os horários, com 5 dias antes úteis de antecedência do dia da prova, que era 25 de agosto. E realmente isso ocorreu no dia 15 de agosto. Então, você precisava ter
verificado essa publicação no Diário Oficial e não apenas a área individual do candidato. Além disso, se a prova vai começar 8 horas, sempre tem que chegar antes, porque tem que acomodar o pessoal que chega, os fiscais precisam dar as instruções antes de entregar os cadernos de provas. Eu já fui aplicadora de provas de concurso e vestibular, então eu sei mais ou menos como funciona. Então, infelizmente, nesse caso, não tem o que fazer. Alguns realmente acabaram entrando no erro, porque, por exemplo, no concurso do ano passado, eu até separei aqui. Ano passado, 2023, a VUNESP colocou aqui na publicação, que também saiu no Diário Oficial da época, o horário de apresentação e o horário dos fechamentos dos portões, que eram os mesmos que apareciam depois no locais de provas. Na época eu fiz aqui, esse aqui foi do PEI, da prefeitura, cadê aqui? Do estado. Deixa eu até colocar aqui, ó. Aqui minha prova que eu fiz no ano passado do concurso de geografia. Aqui tinha, ó, 15 horas. Não tinha o horário do fechamento dos portões. Mas eu lembro que eu cheguei exatamente mais ou menos quase 15 horas e o portão estava aberto. Então o portão fechou mesmo às 15, né? Então as pessoas pensaram que seria igual do concurso, que o horário que estava aqui era o horário de comparecer, mas na verdade era o horário de começar a prova e não do fechamento dos portões. Houve um erro. Isso varia muito de concurso. Por exemplo, agora voltando aqui do concurso da Prefeitura de São Paulo, que eu fiz em janeiro, o PEI. Aqui mostra o horário de fechamento dos portões e o horário que ia começar a prova. Aqui é bem especificado aqui da Prefeitura de São Paulo, já do estado não. Então depende também muito do concurso. Então eu entendo a chateação das pessoas, a frustração, mas nesse caso, seguindo as regras do certame, não tem o que fazer. Agora, teve pessoas que relataram que, por exemplo, de manhã chegaram às 7h40, o portão estava fechado. Daí sim tá errado, porque aqui diz 7h45, então você poderia ter entrado às 7h40. Daí nesse caso, muitos fizeram um boletim de ocorrência, que é o correto, e agora precisa aguardar, também pode entrar em contato com a POSP ou com um advogado particular para ver essa situação. Agora, se você chegou 7h50, 7h55, 8 horas, não tem o que fazer. Ah, mas esse povo da VUNESP não tem coração, o que custava ter deixado mais um pouquinho, deixado entrar? São fiscais, eu já fui fiscal. A gente, no caso, está cumprindo regras, né? Como qualquer trabalhador. O professor não tem as suas atribuições na sala de aula, na escola? É a mesma coisa dos fiscais. Infelizmente, não pode abrir exceções, mas muitos não entenderam, tanto que houve uma confusão na escola estadual Professor Santo Amaro Cruz, na Zona Leste, no qual algumas pessoas pularam o muro, algumas pessoas ficaram batendo nas portas, nos portões, tiveram que fechar as portas das salas. E também há uma denúncia circulando que um candidato deu um soco em uma fiscal da VUNESP e fugiu do local. Isso já é um crime. Então, nada justifica a violência. Se você não concorda, é o direito de todos. Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, recorre à justiça, recorre ao sindicato, mas agredir o fiscal que estava trabalhando e cumprindo com as funções no qual ele foi pago, não leva a nada. E o cara fugiu, de qualquer maneira não fez a prova. E ainda agrediu uma pessoa, uma mulher. Isso é um crime, isso é uma covardia, que poucos estão falando. O que eu concordo é que não deveria ter tido a prova ontem pelo fato que estamos com 25 cidades aqui no estado de São Paulo em caráter de emergência. E não sou eu que estou inventando da minha cabeça, foi publicado no sábado no Diário Oficial. O governador Tarcísio de Freitas decretou estado de emergência em 25 cidades do interior paulista, principalmente as cidades de Ribeirão Preto, que estavam com estradas interditadas. A gente não sabe se tem relatos de professores que não conseguiram chegar aí para fazer a prova, outros até conseguiram, mas fizeram passando mal, mesmo porque queimada, a situação que está o ar lá.
Então, é realmente uma situação desesperadora dessas cidades, naquela região. A POSP, no sábado, entrou em contato com a SEDUC pedindo cancelamento, nem que fosse para essas cidades, e a SEDUC não concordou e teve a prova normalmente. Se tem possibilidade de cancelar a prova, eu acho muito difícil. Quem é dessas cidades tem um boletim lá no site da POSP, no qual eles orientam ao procurar o jurídico do sindicato, caso esse candidato não conseguiu fazer a prova ontem domingo, porque as vias estavam interditadas. Daí eu não sei como vai ser daqui para frente na situação dessas pessoas. Outra dúvida, professora Jéssica, eu não consegui fazer a prova, então estou eliminado? Não, eu já comentei aqui na semana passada. E a mesma situação se você não mandou a videoaula. Esse processo seletivo, ele é classificatório, ele não é eliminatório. Pode procurar lá no edital, não tem nenhuma parte que diz, por exemplo, prova objetiva, precisa acertar no mínimo X questões, não. Então, mesmo que você não foi fazer a prova ontem, você ainda está classificado. Porém, a sua pontuação será bem baixa, porque você não vai ter essa pontuação da prova objetiva, ok? Portanto, você não está eliminado, mas a sua classificação será sim prejudicada. Outro ponto importante, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu o caderno de provas no site da VUNESP. Pelo edital, diz que o caderno de provas seria divulgado a partir das 10 horas da manhã, no primeiro dia útil subsequente à aplicação da prova. Então, eu entendo que seria hoje, porém não saiu. Talvez saia à noite ou só amanhã, terça-feira. E o gabarito está previsto para sair no terceiro dia útil, portanto, na próxima quarta-feira, dia 28. Quando sair o caderno de provas, eu não vou conseguir fazer a correção da prova, pois eu tenho 2 cargos, são 40 questões, então na semana fica difícil. Mas quando sair o gabarito, eu vou deixar também na descrição do vídeo o link do meu grupo para acompanhar informações do processo seletivo, e também você pode deixar nos comentários desse vídeo. Se tiver alguma questão e quando sair o gabarito você perceba que caiba recurso, comente ou lá no grupo ou aqui nesse vídeo, que eu faço um vídeo na quarta ou na quinta-feira comentando essas questões específicas, certo? E falando em questões, conversando lá com o pessoal do grupo, alguns relembrando a prova, já que não pôde levar o caderno de provas para casa, a maioria dos autores que caiu nos anos iniciais, por exemplo, na parte geral, caiu Almeida e Valente, Silvio Almeida, Miguel Arroio, ensino híbrido, também caiu a questão lá da educação quilombola, Lemove, Rojo, Tarfit, Zabala, Reis, e a parte específica, Carvalho, que era o ensino das ciências, Castelar e Vilena, que tinha até um vídeo aqui no canal, Dolls, Ferreiro, Teberoski, Delia Lenner. Então, caiu muitas questões focando principalmente na alfabetização na parte específica. E eu já tinha cantado a bola para vocês. Caiu BNCC, Saresp, Currículo Paulista e a Política de Educação Especial aqui do estado de São Paulo. E principalmente lá no grupo, muitos me comentaram, eu só tirei print de alguns, tá? Porque bastante pessoas vieram me agradecer ontem. Por exemplo, professora Jéssica, obrigada, você sempre acertando nas questões. Professora Jéssica, o que me salvou hoje foi as suas apostilas. Fiz uma leitura dinâmica ontem, muitas coisas estavam lá. Sou muito grata por sua dedicação. Todas as questões da apostila, que a candidata está falando da apostila de questões, estavam na prova. Então, não estava assim exatamente igual, mas o assunto estava lá. Então, se você estudou pela minha apostila normal, com os resumos, ou aquelas das 96 questões, se deu muito bem na prova ontem, porque muita coisa que estavam nas apostilas caiu na prova. E eu fico muito feliz, novamente, de acertar aqui com vocês e ajudar mais pessoas aí conseguir uma colocação nesse processo seletivo, certo?
E por enquanto é isso. De mais novidades que eu tiver, eu sempre trago aqui no canal. E se quarta-feira ou quinta tiver questões que possam caber recurso, eu venho aqui no canal comentar. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!